Nós vamos dar início a mais uma edição do podcast Lideranças em Foco. Esse podcast aqui do Notícias de Franca, sua folha, né, foi criado justamente para fazer, assim, valorizar o trabalho das pessoas que se preocupam com a cidade, que têm o seu histórico de trabalho e de atuação focado na cidade de Franca, nos interesses da nossa comunidade, né? E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo a comunicadora, radialista Rose Moraes, que é uma pessoa bastante influente aqui em Franca na área de comunicação, né? E recebemos a Rose aqui no Lideranças em Foco e gostaríamos, Rose, a gente, como sempre quando começamos o programa, nós passamos a palavra agradecendo primeiro a presença, né, no seu caso, da entrevistada aqui, e a gente gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos prestigiando, né, assistindo a nossa entrevista, quem é a Rose Moraes? Por você, né? Contar um pouquinho da sua história, porque sempre você faz isso com os outros, né? Com certeza. Entrevistando. Então, hoje você está sentado do outro lado do balcão, vamos dizer assim. Então, gostaria de saber quem é a Rose Moraes. Contar um pouco da sua história aí, à vontade. Bom, primeiro te agradecer, né? Agradecer o convite. É sempre muito bom, né? Poder dialogar e conversar, né? Para quem está nos assistindo, Rose Moraes, eu me considero uma mulher de muita sorte, né? Eu sou filha adotiva, né? De um casal assim ao qual eu tenho muita gratidão. Meus pais já são falecidos. Tive a oportunidade de, como mãe, conceber 4 gestações, né? Infelizmente, só dois dos meus filhos estão aqui comigo. E aí, quando eu vim para Franca em 84, tive a grande boa sorte, né, de entrar na Rádio União da Franca. E a partir de então, né... Você veio de onde? Eu vim de São Bernardo. São Bernardo do Campo. Nós viemos de São Bernardo do Campo, e aí a situação era tipo... todo mundo que mora na capital busca o interior como uma forma mais agradável, claro, né? Menos corrida, menos violência. E nós viemos nessa mesma ânsia. E eu me lembro que na época, tem um fato bem interessante, curioso, porque quando eu morava lá em São Bernardo, que é vizinho de Diadema, a gente costuma falar A, B, C, D, isso, né? Eu trabalhei numa loja de calçados. E enquanto balconista, eu vendia calçados de Franca. Então, por exemplo, era interessante que quando os homens... É muito bom vender calçado para homem, porque o homem chega e fala assim, eu quero um sapato tal, número tal, cor tal. Você vai lá, pega a caixa, chega, ele fala, é esse. Pronto, acabou, a venda tá feita. E na época eu vendia muito Vulcabras, né? Vendia muito Samelo, algumas marcas assim de Francano, que naquela época, isso foi em 80, né? Franca era o ápice, né, do calçado, né? Então eu tenho uma memória muito bacana sobre isso, e quem podia imaginar que um dia, né, eu viria para essa cidade e aqui eu construiria a minha vida. Então, enquanto uma filha adotiva, eu fico muito grata pelos meus pais, porque eles mudaram o destino, né, da minha vida. Enquanto mãe, eu sou extremamente feliz. Hoje eu perdi a Luana com 7 anos aqui em Franca, né? A Luana teve leucemia linfóide aguda, infelizmente cumpriu sua missão aos 7 anos. E hoje eu tenho a Sofia e o Caio, né, que são, né, meus filhos queridos. E como comunicadora, né, como radialista, eu me encontrei no samba, né? Então, que belo encontro, que então. Belo encontro. Tem uma parte mística da minha vida, né, porque ainda em São Bernardo, as minhas tias naquela época de jovem guarda, então cabelão, bota 7/8, chegavam em casa do trabalho e iam fazer o quê? Tomar uma cervejinha. E aí colocava lá a sonatinha, né? Aquela sonatinha azul, tão famosa daquela época. E qual que era o vinil que elas colocavam lá? Martinho da Vila. E eu, enquanto criança, ficava assim observando, né? Falando, ai, que gostoso esse ritmo e tal, mas nunca podia imaginar que me tornaria uma embaixadora do samba, e ao samba eu devo a minha vida, né? Pois é. E um fato místico, assim, que eu também acho bastante interessante e também sempre gosto de comentar, é que quando a minha filha falece, meses depois, eu sou, como radialista, né, como profissional da área, eu sou autodidata no que eu faço. Então, tudo que eu consegui na minha vida, eu consegui
sozinha. Graças ao seu esforço. Ao meu esforço, mesmo, né? A minha percepção. E como mulher, então hoje eu posso te falar assim, né? Que como mulher eu me sinto extremamente forte, inclusive como mulher preta mesmo, né? Uma mulher preta, de pele clara, né? Que batalhou a vida e conseguiu muitas coisas. E nessa época, quando eu entro no samba, na Rádio União da Franca, não sei se você se lembra dessa rádio. Claro. Que foi E eu ouvi os seus programas aos Clube domingos. do Samba, exatamente. Então foi domingos. Rádio União da Franca, foi Unirádio, depois foi Uniband, né? E aí nós fizemos um grande barulho nessa cidade com o Clube do Samba. E aí quando eu entro no Clube do Samba, um fato interessante é que eu fui fazer o teste lá, e aí o diretor artístico da época era o Beni Chagas. Conheço muito. Conhece demais, né? Um showman aqui da nossa cidade. Aí cheguei, tava meio deprê, né? Tinha pedido minha filha, tinha uns 3 meses. Precisava trabalhar, né? E aí cheguei lá e ele falou, olha, eu fiz o teste, gostei da sua voz, mas ainda não é o que eu tô precisando. Eu falei, beleza. Aí no que eu estou saindo, a Marta Junqueira, que era diretora administrativa na época, hoje, né, já não está mais aqui com a gente também, falou, menina, mas eu gostei do seu jeito, viu? Você não quer ser minha secretária? Eu falei, quero sim. E entro na rádio como secretária. 8 meses depois, eu gravo meu primeiro spot. E meses depois eu entro no ar e nunca mais saí. E eu, né, sou da época, eu e vários colegas, né, da comunicação aqui da cidade, onde a gente só conseguia o registro, né, o DRT, né, que nos credencia perante o Ministério das Comunicações como um profissional da área, se você ficasse 5 anos ininterruptos no ar. E isso é dificílimo. É muito difícil. Sabe? Talvez pareça pouco falando assim, mas é dificílimo. E eu fiquei 10, né? Então, quando eu saio da Rádio União, eu passo rapidamente na Rádio Difusora e vou para o sistema Hertz de rádio e fico lá 20 anos, assim, consolidei a minha carreira. Então, eu tenho muita coisa para agradecer, sabe? Dúvida, muita coisa para agradecer. Assim, você falando e eu lembrando, porque eu passei, assim, na minha adolescência, 17 anos, eu gostava muito de rádio, assim, e também era da minha área de eletrônica que eu estudava, e acabei indo trabalhar, assim, nem trabalhar, mas ficar um tempo na Hertz, quando ela retomou as atividades, que ela ficou um tempo muito grande fora, na época da ditadura militar, eles caçaram o registro de algumas rádios, e logo que voltou, eu consegui e trabalhei um tempo como operador de som na Hertz, inclusive era lá na Fazenda Tabaréu, o Garcia Neto era o proprietário da rádio, e era lá indo para Ribeirão Corrente. Eu até brinco, o Aurélio Garcia fazia um programa sertanejo, falava assim, e eu era operador de som, falei, Aurélio, você faz o programa sertanejo mais original, eu acho que não tem nenhum no Brasil que é feito na roça. E eu não esqueço de uma cena que um porco uma vez entrou dentro do estúdio. Era muito engraçado. Mas você falou isso, eu lembrei porque o Beni Chagas, ele tinha chegado de São Paulo, e ele com toda aquela experiência de rádio, e eu, operador de som, né, eu passava uma hora aperto, porque eu não tinha muita experiência, né, e ele tinha uma dinâmica muito grande ali, e na época você não tinha os recursos tecnológicos que você tem hoje. Então, na hora que você falou, eu lembrei dessa história. Falei assim, quanto mais velha a gente é, mais história nós temos para contar. Mas eu tenho certeza, Rose, que você tem muita história legal para contar. Você é uma vencedora, você está contando a sua trajetória, você saiu de São Paulo, veio para uma cidade completamente diferente. Aqui você teve seus filhos, passou por esse dissabor assim, tremendo, né, de perder a sua filha, mas você deu a volta por cima, né, e como nós temos os sambas, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, você deve ter sacudido a poeira várias vezes. Com certeza. Na sua vida, né, mas você é uma pessoa querida em Franca, tem histórias para contar, leva aí além do debate interessante que você faz, você é uma pessoa consciente do seu papel como mulher preta, como uma comunicadora, o que você pode fazer além de agradar as pessoas na parte de diversão, com a música, no entretenimento, no entretenimento, né? Mas ao mesmo tempo também, né, você coloca ali os seus pontos de vista, como mulher e tudo. E nós estamos agora, Rose, esse ano, Franca completa 200 anos, né? Eu acho que
Eu fico pensando assim, a gente tinha que ter muitas atividades valorizando esses 200 anos, né? Eu não tenho visto muita coisa, posso estar enganado e tudo, mas enfim, eu acho que essa parte cultural da cidade, a gente tem muito mais o que fazer, né, do que já é feito. A gente tem muito, nós devemos muito para a cidade em relação a proporcionar um incentivo à área cultural. E o que você, como uma pessoa que também é ligada a essa área, como é que você vê isso em Franca hoje? Como é que é a avaliação da Rose em relação a toda essa questão ligada às artes e à cultura em Franca? Olha, hoje eu acho que a cultura está caótica, né? Eu venho de experiências, né? São 30 anos, né, de comunicação. Então eu poderia contar para você várias vertentes dentro da nossa cidade em âmbito cultural, né? E eu acho que culturalmente Franca nunca esteve, né, tão ruim, assim, sem acessibilidade, né? A gente não tem eventos, né? Eu me lembro da Virada Cultural Paulista, a qual eu pude apresentar muitas vezes. A gente não tem Virada Cultural Paulista. É importante falar que as pessoas que moram aqui, principalmente as pessoas assim, pobres, sabe? Gente de periferia mesmo, que junta dinheiro para tomar uma cervejinha no final de semana, elas estão aqui à procura de algum entretenimento, seja um show musical, seja uma peça na praça, sabe? Alguma coisa, né? E eu estive, né, fazendo parte, estou entregando meu mandato agora dentro do Conselho da Cultura, ocupando inclusive a cadeira da imprensa, e eu acho que a gente perdeu demais, né? Eu comento assim que eu sempre falo isso nas minhas falas, inclusive nas minhas apresentações em shows. As pessoas, quando elas estão mais felizes, elas adoecem menos. Sem e eu não sei por que as pessoas, né? Lógico, a gente precisa ter saúde, a gente precisa de bom atendimento, é fato, todo mundo quer viver bem. Mas a qualidade de vida em que você se encontra faz toda a diferença. Não tem né? dúvida. Esse carnaval agora, Rose, eu fui ali no Parque Zumbi dos Palmares, estava tendo uma apresentação ali de carnaval. E eu, no final da tarde, dei uma passada ali, até o Sr. Carlos estava lá. Eu também estava. Você estava, né? Tava. É verdade. É que tinha muita gente, mas eu não lembro se eu encontrei com você lá. Mas eu rapidamente fui conversar com o Sr. Carlos e conversei com algumas pessoas que estavam ali, né? Assim, todas lamentando o fato do desrespeito de não ter o carnaval. Mas por que não ter o carnaval em Franca? Por que uma festa popular tão importante? Eu, quando estava na prefeitura, apesar de todas as dificuldades, porque quando eu fui prefeito durante os meus 8 anos, a situação financeira do município era difícil. A gente não tinha o potencial de arrecadação que hoje tem. Né? E mesmo assim, a gente nunca deixou de valorizar essa atividade cultural tão importante, popular. Né? E esse ano eu vi o pessoal, cada um se virando para organizar ali, e nós tivemos atividades importantes durante o carnaval, mas realizadas sem a participação do poder público. E isso, ao meu ver, tinha que estar no calendário da cidade. Muito triste. Muito triste. Então, assim, eu vejo que esse é um desafio, e aí eu já pego um gancho, Rose, para dizer sobre 2024, porque nós, como eu te disse, nós vamos completar os 200 anos, e nós vamos ter, no marco dos 200 anos, a eleição municipal. Né? Franca vai escolher seus novos governantes, tanto a nível de executivo, de prefeitura, como de Câmara Municipal. Né? E aí, como que a Rose está vendo isso? Como é que você vê essa questão e a participação da mulher, e você também? O que a Rose vai fazer agora em 2024? Bom, você vai assistir ou vai participar? Não, eu vou participar, né? Eu vou participar ativamente, exatamente por conta que eu acredito que a gente precisa levantar a bandeira do que você tem como ideologia de vida. Claro. Então, quando você cita, por exemplo, o carnaval, né, que as pessoas possam ter esse reconhecimento, o carnaval não é só quando a escola chega na passarela. Abre um parênteses aqui para falar que a passarela de Franca chama-se José Renato Rosa, né? Que é a pessoa que me coloca no samba, né? Eu considero o Zé como meu mestre.
o carnaval ele começa muito antes dessa questão. E o carnaval, como a educação, como o esporte, ele também salva vidas, né? Ele gera negócios, né? Ele empodera pessoas, né? Ele trabalha a autoestima, ele abre um leque de oportunidades. Então, é importante que os governantes tenham essa premissa quando pensarem em excluir uma festa tão grande do calendário, porque o que acontece é que as cidades da região que fazem o carnaval se beneficiam com isso. Eu acho porque é sobre isso. E além de tudo, Rosa, a meu ver, é um desrespeito à população. Com a população, exatamente. Com a população, e principalmente com a população que tem menos possibilidades de lazer e que tem o carnaval como um momento importante, porque quem não gosta de carnaval, ou a pessoa que tem recurso, chega a época do carnaval, ela vai para outro lugar. Ela vai viajar, vai para o seu rancho, vai para não sei aonde. E as pessoas que ficam aqui em Franca têm que ficar grudado na tela da televisão para ver o carnaval. E fico eu pensando que falta, né? Eu fico pensando assim, que falta falta empreender, né? Claro. Porque, veja, todas as pessoas que vão ali, elas consomem ali. Então, você gera um conteúdo de negócios para muitas pessoas, né? E mais do que isso, você mantém viva a história do nosso Brasil, né? O carnaval é a maior festa popular do mundo. É verdade. Sabe? Então, não valorizar o carnaval é não valorizar a cultura, não valorizar a história. E aí, quando você fala para mim como que eu me vejo nessa questão política, é sobre isso mesmo. Eu resolvi, né? Estou pré-candidata exatamente porque eu levanto algumas bandeiras, né? Que precisam ser retomadas de uma forma mais respeitosa, né, de uma forma onde a comunidade tenha mais acessibilidade, onde a gente consiga ouvir essas pessoas e saber o que elas querem. Como é que a gente vai fazer? Né? Eu quero muito que o carnaval volte, mas que ele volte consistente, forte, sabe assim? Para que Franca realmente seja referência nessa questão. Eu não tenho dúvidas. Como já foi, inclusive. Né? Como já foi. E eu não tenho dúvidas, pelo seu entusiasmo, pela sua história, que sendo eleita, né, você vai poder contribuir muito dentro da Câmara Municipal, não só para discutir as questões relativas à cultura e essas áreas que você tem uma presença maior, até pela sua atividade profissional, mas também para discutir todas as questões relacionadas à mulher, né? Sim. Nós temos a maioria dos eleitores de Franca são do sexo feminino e nós só temos 2 cadeiras ocupadas por mulheres na Câmara Municipal. Eu abordo isso porque assim, eu acho que esse é um grande desafio. Quando eu assumi pela primeira vez como vereador, em 1998, foi quando Franca pela primeira vez elegeu uma mulher no processo eleitoral pós-Constituição, que foi a vereadora Bel. Né? Nós trabalhamos juntos a nova lei orgânica, que eu tenho muita amizade com a Bel. Mulher inteligentíssima. Sou assim, de convivência da casa dela, sei da luta dela, de todos os desafios da vida e tudo, já acompanho, tenho muita amizade com ela e tudo, e sei que ela teve um papel importante como vereadora na Câmara de Franca, que ela ajudou a fazer a nova lei orgânica do município. Com o olhar da mulher ali dentro, que era a única, né? Hoje nós temos 2, mas nós verificamos que também não é só o fato de você ter mulher, você precisa ter alguém que de fato levante essas bandeiras e vão trabalhar. Hoje eu estava vendo na imprensa, né, sobre a história dos feminicídios em Franca, né? Esse final de semana anterior a que nós estamos gravando aqui, né, teve um assassinato de uma mulher e o marido tentou suicídio posteriormente. E é um histórico complicado. E mais do que ninguém, você como mulher, né, com toda a seu dinamismo, você sabe o quanto que a gente tem que avançar nesse sentido. Né? Então, eu sei que muitas pautas importantes podem também fazer parte aí desse processo todo de debate eleitoral e depois de trabalho propriamente dito na Câmara. Né? Importante, né, falar para quem nos assiste que qual é o papel de um vereador? Né? O papel de um vereador é representar, né, o cidadão francano, o munícipe, né, naquele lugar. Então, o vereador é a voz, né, é a voz de quem quer falar e muitas das vezes não é ouvido. Né? Então, eu acredito que, como você bem disse, as bandeiras são muitas, mas eu parto da premissa, primeiro, de ser realmente mulher. Primeiro, de ser mulher preta, né? E sabendo já da questão das desigualdades, né? Dos privilégios, né? Que algumas pessoas têm e outras não. Da desigualdade social, que é gigante. E lógico que eu não estou aqui para fazer milagre, porque isso não acontece. Mas quando as pautas elas são levadas para o diálogo,
a chance de nós criarmos políticas públicas para resolver aquelas questões, elas são muito grandes. E é muito importante que você que nos assiste, inclusive, eu gosto muito de falar isso, não desperdice o seu voto, porque é sobre isso. Você tem nesse momento o poder de fazer diferente. Você citou a Bel. Até hoje na história de Franca nós tivemos 7 mulheres. Se eu for eleita, né, eu conseguir este feito, eu serei a primeira mulher preta a ocupar, né, uma cadeira da Câmara Municipal. Então, veja, são 200 anos de Franca, inclusive, né, abrindo uma ressalva aonde o movimento negro tem é totalmente invisibilizado. A gente não conta a história do movimento negro aqui de 1800 para cá. Cadê isso? É uma pauta, inclusive, eu ainda, né, enquanto presidente do CONDECOM, me afasto agora no final de junho, né, nós, inclusive, preparamos um documento e já entregamos, inclusive, aos órgãos responsáveis, trazendo sugestões e oportunidades para que esse movimento apareça nesse bicentenário, sabe? Então, assim, como mulher, nós temos, assim, muitas pautas e vertentes, porque a mulher, ela, muitas das vezes, como eu, né, eu sei falar de algumas bandeiras porque eu vivo essas bandeiras, né? Então, quando eu saio para trabalhar, né, eu vou buscar o sustento da minha casa, como muitas outras mulheres fazem isso. Tem os dias que não são bons, né? Tem que cuidar dos filhos. Você tem que, muitas das mulheres no âmbito geral, a grande maioria já passou por qualquer tipo de violência, seja ela qual for, patrimonial, moral, física, seja ela qual for, em algum momento uma mulher passou por alguma situação como essa. O que eu faço na minha vida? Porque eu já faço isso, eu não vou fazer agora. Eu já faço nesses anos todos, como mulher, como cidadã francana, como educadora social, agente cultural, ambiental. Eu já fiz 1000 situações, né, dentro dessas pautas. Então, eu quero trazer essa fala, né? Eu quero ouvir as pessoas, porque eu estou lá representando as pessoas e quem vai me falar o que precisa é exatamente o cidadão. E eu observo, Rosa, até porque eu fui vereador 2 mandatos e sempre procurei reverberar o meu trabalho da Câmara Municipal, realizando audiências, debatendo grandes temas relacionados à cidade. E hoje eu não vejo a Câmara Municipal cumprindo esse papel, né? Muitas vezes o vereador acha que está ali só para participar da votação e tudo, mas é um processo. Você tem, como liderança representativa de um segmento da comunidade, você tem que trabalhar esse diálogo para buscar alternativas, né? E a Câmara Municipal é um espaço importante, porque você está ali com o respaldo do voto popular. A Câmara Municipal é a casa do povo. É a casa do povo. Você não entrou ali pela porta do fundo. Existe um debate, você foi escolhida. Então, assim, isso valoriza muito o trabalho. E quem souber aproveitar essa oportunidade, pensando no bem comum, né, porque nem sempre os ocupantes de cargo pensam no bem comum. Infelizmente, uma boa parte não pensa no bem comum, pensa muito mais em interesses particulares. Mas eu acho que a gente tem muito para avançar nesse sentido. E eu, conversando com você, eu fico aqui muito feliz de ver o quanto você está preparada, Rose, porque você é uma pessoa que, pela experiência sua de vida e tudo, eu acredito que você, como vereadora, vai fazer um trabalho extraordinário na Câmara Municipal, pelo seu dinamismo, né? Por conhecer a realidade, principalmente por ter consciência do papel que uma mulher pode fazer, quais são os desafios que precisam ser vencidos para melhorar de fato a vida das pessoas e principalmente das mulheres, né? E tem um detalhe muito importante dentro da sua fala, que só uma mulher pode falar o que ela vive, né? Não tem como um homem vir pautar o que uma mulher vive, se ela é mãe solo, como é que ela trabalha, né, questão de violência, né, questão de... Não tem. A mulher fala por si, né, as dificuldades que vive na vida. E o que eu acho importante, né, nesse momento, eu refleti muito antes, né, de partir para essa eleição, porque eu penso que a gente precisa renovar, sabe? A vida, ela é feita de mudanças. Fazendo uma metáfora assim muito rápida, é muito bom quando você descobre, por exemplo, um lugar novo para você comprar a sua verdura, um lugar novo para você comprar um pãozinho. Quando você começa a comprar o pãozinho de vários lugares, você tem
escolhas. E você vai falar, ali eu não vou comprar porque ali é isso. É. Ali eu gostei porque é isso, né? É crocante, é menor, é maior, mas assim, você só consegue criar, né, a sua escolha a partir do momento que você experimenta. E já passou da hora da gente mudar algumas coisas nessa cidade. Nunca desrespeitando ninguém, né, que está, nem os vereadores, né, quem está na questão da gestão. Mas é fato que a cidade precisa andar. Eu vejo agora esse bicentenário de Franca como uma grande oportunidade de dar oportunidade para pessoas jovens, né, para pessoas dinâmicas, para novas pessoas que possam representar e trazer uma nova pauta, uma nova fala, uma nova forma, né, de gerir, sabe, assim, passou da hora, Nossa, né? Maravilha, Nossa, viu, passou Rose? da hora. Fico maravilhado, assim, de ouvir você colocando com tanta clareza esses desafios, demonstrando que você não é alguém que está saindo simplesmente porque... Não. É algo sério. Eu só estou falando do que eu vivo. Do que você vive. Que fique assim, claro isso. Fica bem claro aqui para nós que esse discurso que você está fazendo, primeiro que ele faz falta lá dentro da Câmara Municipal, né? E você tem todas as condições de incorporar esse discurso e contribuir com a sua história, com o seu trabalho para o engrandecimento da nossa cidade, e principalmente para a valorização das mulheres e de toda a comunidade negra, né? Porque a gente tem também esse aspecto relacionado à questão racial, que você também acompanha com muita propriedade, e você sabe dos desafios, como você fala assim, ó, só uma mulher sabe, né, falar sobre o seu problema. As bandeiras que carrega. E só um negro pode falar, né, sobre todas as... Porque uma coisa é a gente, conhecendo a história, conhecendo os livros e as pesquisas e tudo, mas quem sente de fato as consequências na pele diretamente são as pessoas que fazem, no caso as mulheres e os negros. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer e você cumpre um papel importante nessas duas agendas fundamentais. Então, Rose, nós estamos chegando no finalzinho, como você sempre faz com os seus entrevistados. Agora nós vamos ter que terminar, né? Mas eu queria passar para você, para suas considerações finais, né? Eu acabei até falando um pouco mais aqui, mas te digo com toda certeza, fiquei muito feliz de te ouvir aqui. Bom, eu quero te agradecer, né? Você sabe que quando comunicador não tem problema, a gente poderia falar aqui 5 horas ininterruptas e não ia faltar assunto, mas agradecer o convite, né? Agradecer a proposta. Pedir para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para as mulheres, né? Que as mulheres votem em mulheres, né? Isso. Que as mulheres possam se unir, né? Para trazer esse novo, para a gente poder, de repente, fazer mandato coletivo, sabe? Para a gente poder trocar ideias, sabe? Olha, e se fortalecer. Então, permitam-se, né? E assim... Eu sei que tem muita gente desanimada com a política, né? Mas a política, ela é necessária. A gente faz política o tempo todo dia, em todos os momentos da vida. Então vamos nos permitir, né, mudar esse cenário de Até Franca. Dizer que não gosta de política já é uma manifestação política. Exatamente. Então, por favor, né, que vocês pensem sobre isso, né, e que a gente possa, nesse bicentenário de Franca, trazer novas oportunidades e que a gente possa mudar o cenário dessa cidade, trazendo mais cor, mais vida, mais garra, porque gente jovem tem disso, tem garra, né? Vamos pra cima, Franca. Rose, torço por você. Muito obrigada, gratidão. Sucesso no seu trabalho, ter estado que aqui você com você esteja lá na Câmara o ano que vem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Um abraço e sucesso e sorte. Obrigada para nós. Para nós.